Oi, eu sou o Sabino, esse aqui é o Sabemate e vamos falar de ângulos no triângulo. Bom, primeiramente é o seguinte, né? Quando a gente olha para um triângulo, né, vamos reconhecer alguns elementos principais dele. Então, bem, vamos lá, tem um triângulo e aí você tem esses três pontinhos aqui que são os encontros das retas, né, que formam que limitam o triângulo, né? E são os vértices. Os segmentos de reta, né? A gente chama de lados. E aí, quando você está falando dessa reta daqui, eu estou falando da reta suporte dos lados, tá bom? Tem dois tipos de ângulo que a gente precisa se preocupar, né? Que são os ângulos que estão na parte interna e a gente chama de ângulos internos. Nossa Senhora. Esse ângulo aqui eu chamei de alfa, esse aqui é o beta, esse aqui é o gama. E os ângulos externos, o que é o ângulo externo? É o seguinte, quando você tem um ângulo interno, o ângulo externo é o suplemento dele, ou seja, o que falta para dar 180 graus. Então, o ângulo externo é o que falta aqui para dar 180 graus em relação a esse ângulo interno aqui. E eu tenho os três ângulos externos. Para começo de conversa, vamos ver o que acontece, que tipo de relação que a gente tem nesse momento. Deixa eu te falar uma coisa, né? Alguém olhou para isso aqui, para esses triângulos, e fez o seguinte: bom, vamos fazer a seguinte jogada? Vamos pegar aqui e a partir de um dos lados, vamos traçar uma paralela, passando por. Vou pegar aqui uma paralela, uma reta paralela a um dos lados, passando por um dos vértices, beleza? E aí a gente lembra de duas coisas. Primeiro, a gente lembra que quando eu tenho duas retas paralelas, ó, cortadas por uma transversal assim, esse ângulo daqui e esse ângulo aqui de cima, ó, que eu vou pintar de azul também, ó, esse ângulozinho aqui, a gente chama eles de alternos internos. E o que acontece? Eles têm a mesma medida. Então esse ângulo aqui, se eu chamei de gama esse pedaço aqui, eu também vou chamar esse pedaço daqui, esse ângulozinho daqui de gama. E o que mais que acontece? O que mais que acontece é que se esse ângulo aqui é beta, você tem que esse ângulo daqui, ó, esse ângulozinho aqui, né, também mede beta. Moral da história, né? Então eu vou chamar aqui, ó, de beta. Tem algumas morais aqui na história. Primeira moral da história é a seguinte, ó, esse ângulo alfa, mais esse ângulo beta, mais esse ângulo gama, a soma desses três ângulos aqui que estão coloridinhos dá o quê? Exatamente, 180 graus. Então a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Viu por quê? Segunda coisa interessante é o seguinte, tá vendo esse ângulo externo EA? Ele vale o gama mais o ângulo beta. Ou seja, o ângulo externo ele vale a soma desses outros dois. A gente fala que é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, cada ângulo externo vale a soma dos outros dois não adjacentes. Então, isso é beta mais gama. Esse raciocínio que eu fiz para esse ângulo externo, eu podia ter feito para os outros. Então, por exemplo, você sabe que é B, vai ser um ângulo externo, então ele vale a soma dos outros dois não adjacentes. Quem vão ser? Isso mesmo, vai ser alfa mais gama. E o outro, o último que está faltando ali? Esse é C, vai ser exatamente alfa mais beta, beleza? Agora, se você olha para todas essas equações aqui de baixo, se você olha para todas as relações aqui de baixo, olha para essas três aqui. Se você somar EA mais EB mais EC, se você fizer essa soma, soma dos ângulos externos, você na verdade está somando dois alfas com dois betas com dois gamas. Espera aí, um alfa mais um beta mais um gama é 180. Então, dois alfas com dois betas com dois gamas vai dar o quê? Isso mesmo, 360 graus. Beleza? Pessoal, essas relaçõezinhas aqui, elas são relações extremamente importantes. Elas são relações que, né, se você quer brincar de usar ângulos no triângulo, não dá para não saber isso, tá bom? Mas além disso, existem algumas classificações de triângulos. Né? Nem todo triângulo é igual, na verdade, os triângulos são diferentes e a gente classifica eles de duas maneiras. Tá? A gente classifica triângulos das seguintes maneiras. Olha, você pode ter classificação quanto aos ângulos ou quanto aos lados. Bom, quanto aos ângulos é o seguinte. Bom, eu sei que a soma é 180, mas eu posso ter cada um dos ângulos menor do que 90. Lembra como era o nome? Cada ângulo menor que 90 é um ângulo agudo. Então, o triângulo que todo mundo é menor do que 90 é um triângulo acutângulo. Exatamente. Quando tem um ângulo maior do que 90, quando tem um dos ângulos maior do que 90, o triângulo tem um ângulo maior que 90, o ângulo maior do que 90 se chama obtuso. Então, o triângulo é obtusângulo. E se eu tenho um ângulo igual a 90, o ângulo é reto e o triângulo é um triângulo retângulo, tá bom? Só para uma pequena observação, na verdade bastante simples aqui, é a seguinte, né? Olha só, se você tem um ângulo maior do que 90 graus, você não consegue ter outro ângulo maior do que 90 graus, certo? E também, se eu tenho um ângulo igual a 90, não dá para ter outro ângulo igual a 90 porque a soma é 180. Tudo bem? Outra forma de classificar é o quê? Qual é a classificação que a gente tem também? Classificação quanto ao quê? Aos lados, isso aí. Se você tem classificação quanto aos lados,
é da seguinte maneira. Se os três lados são diferentes, a gente chama de triângulo escaleno. E o que mais que ocorre? Aí, eu vou te falar. Se os três lados são diferentes, na verdade, acontece também que os três ângulos internos são diferentes. E melhor ainda, acontece que a ordem dos lados influencia na ordem dos ângulos. Como assim, professor? Do que você está falando? Eu estou dizendo o seguinte, vamos dizer, olhando assim no zoião, aqui ó, o lado C é maior do que o lado B, que é maior do que o lado A. Concorda comigo? Isso implica, sabe o quê? Tá vendo o lado C? O ângulo oposto a ele é o gama. Esse ângulo que está olhando para ele é o gama. Quer dizer que o gama é o maior ângulo também, já que o C é o maior lado. E o B é o lado intermediário, então o ângulo oposto a ele, que é o beta, também é o ângulo intermediário. E finalmente, se o Azinho é o menor lado, quer dizer que esse cara aqui é o menor ângulo. Beleza? Ó, segunda coisa interessante é, se você tem um triângulo isósceles, eu tenho o quê? Exatamente, dois lados iguais. Aí a consequência disso é que além dos lados iguais, os ângulos opostos a esses lados são iguais. Ó, esse lado é igual a esse, então esse ângulo aqui é igual a esse, beleza? E o what else? Aí tem esse camarada aqui, que é uma brincadeira, que olha, a gente vai olhar profundamente para ele, vai ter várias relações, várias coisas importantes, e a gente vai jogar da seguinte maneira. Triângulo equilátero, quer dizer que é o triângulo que tem todos os lados iguais. Todos os lados iguais, ó, quer dizer que esse lado é igual a esse, que é igual a esse, a consequência disso é que todos os ângulos são iguais. Mas espera aí, se todos os ângulos são iguais, o que mais que acontece? Bem, se a soma dos três é 180 e é todo mundo igual, quer dizer que cada um deles mede exatamente o quê? Isso aí, 60 graus. Tudo bem? Então, pessoal, ó, recapitulando aqui, a gente tem no triângulo, tem ângulos internos e ângulos externos. As relações principais são a soma dos ângulos internos é 180 graus, cada ângulo externo vale a soma de outros dois não adjacentes e a soma dos três ângulos externos é 360 graus. A gente classifica quanto aos ângulos o acutângulo, obtusângulo e retângulo e classifica quanto aos lados escaleno, isósceles e equilátero. Vamos dar uma olhadinha em algumas aplicações, algumas coisinhas que aparecem por aí. Olha só, essas figurinhas aqui, eu vou explicar para você passo a passo do que está acontecendo. Primeiramente, essa figurinha daqui, ela aparece pra caramba por aí, que é o que a gente chama de bumerangue ou o que a gente também chama isso aqui de asa delta, né? Ou, na verdade, o nome bonitinho dele é quadrilátero não convexo, né? E aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte, olha só. Tá vendo que tem três ângulos aqui na parte de dentro e esse cara aqui um ângulo na parte de fora, né? Nessa curvinha. Esse ângulo agudo, ângulo externo agudo, perdão, é um ângulo externo obtuso aqui, né? Mas na verdade menor do que 180, é isso que me importa. E qual é a relação entre esses três ângulos e esse cara aqui? Pô, vou mostrar para você o que acontece. Repara, a priori você não está enxergando nenhum triângulo. Mas se eu pegar e der uma prolongadinha aqui, você vai visualizar que existem dois triângulos nessa brincadeira. Ó. Tem esse triângulo daqui, triângulo azulzinho, e tem um outro triângulo aqui, pintá-lo-ei de vermelhinho. Tá certo? E aí o que acontece? Tá vendo esse ângulo daqui? Esse ângulo que eu acabei de pintar é um ângulo externo do triângulo da esquerda. Então ele vale A mais B. Isso aqui, ó, vou puxar uma setinha, A plus B. Beleza? E o que mais? Agora olha que coisa brincadeira. Esse triângulo daqui, esse triângulo vermelhinho, esse X é um ângulo externo desse triângulo. Então ele vale esse ângulo mais esse. Então ele vale C mais A mais B. Então, moral da história é que esse ângulo de fora vale A mais B mais C. Só por que você está falando dessa figura? Para eu decorar essa fórmula? Gente, isso vai aparecer muito em probleminhas. Então, é interessante ter isso em mente porque a gente acaba usando bastante, tá bom? Outras coisinhas interessantes são o seguinte, por exemplo, isso daqui eu tenho um triângulo e eu tracei uma bissetriz aqui e uma bissetriz aqui, o que a gente chama de bissetrizes internas. Qual é a relação desse X com esse Y? Não é que você vai decorar a fórmula, mas é para a gente treinar um pouquinho mais esse raciocínio em cima de triângulos, tá bom? Então me acompanha aqui. Primeiramente, bissetriz interna, a gente vai falar lá de pontos notáveis, de ângulos no triângulo e tudo mais, então pode ficar tranquilo. Agora, aqui, nesse momento, eu só quero saber o seguinte, eu tenho duas relações que estão aparecendo, presta atenção. Tem um triângulo daqui, que eu vou ter que alfa mais beta mais y, né, vai ser quanto? Isso aí mesmo, 180. Então, alfa mais beta mais y
é igual a 180 graus. Vamos guardar isso aqui no coração. Agora, se você olhar para o triângulo grandão, né, podia olhar para asa delta também, mas vamos olhar para esse triângulo grandão, e você tem o seguinte, 2α mais 2β mais, 2α mais 2β mais x é igual também a 180. Então, vou fazer uma jogadinha aqui. Vou isolar esse α mais beta. Eu vou dizer que ele, na verdade, é 180 menos y. Tá bom? E aí eu vou ter o que mais? Eu vou ter o seguinte, vou substituir essa jogada aqui embaixo. Vai ficar 2 vezes α mais beta, que é o quê? 180 menos y mais x é igual a 180. Agora é só fazer essa brincadeira, ó. Esse vezes esse dá 360. 2y menos... vai dar menos 2y. Mais x é igual a 180. Vamos fazer o seguinte, vamos isolar o y, tá bom? Então, eu vou passar esse 180 para cá subtraindo, vai dar 180. 360 menos 180 dá 180. Vou deixar esse x aqui. E o y vai para lá. O 2y vai para lá, vai ficar positivo. Na hora que eu passo dividindo, você vai ter que y... Olha, divide tudo por 2. 180 dividido por 2 dá 90. E x dividido por 2 é x sobre 2 mesmo, beleza? Então, se ligou nessa brincadeira? Olha só, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui é uma fórmula para eu decorar isso aí? Não, é só o seguinte, gente. A partir desse ângulo de cima, você consegue descobrir esse ângulozinho aqui de baixo, quando você traça os dois bissetrizes. O mesmo também ocorre aqui, ó, por exemplo, olha que interessante. Se eu traçar uma bissetriz interna, e aqui eu estou traçando uma bissetriz externa do triângulo. Olha só, será que eu consigo relacionar o x com y? Será que eu consigo botar um em função do outro? Consegue sim, pessoal. Vamos chamar aqui de alfa e aqui também de alfa. Esse cara eu vou chamar de beta, esse cara eu vou chamar de beta. Agora tem duas jogadas muito inteligentes aqui que são as seguintes. Primeiro, você pode ver que esse ângulo beta, ele é externo de um triângulo. Mas qual triângulo que ele é um ângulo externo? Olha só, ele é externo desse triângulo aqui, ele é um ângulo externo desse triângulo que eu estou pintando aqui para você. Então, se beta é y mais alfa, então eu tenho que beta é igual a y mais alfa. Maravilha? E o que mais? Cara, agora olha para cá. Esse ângulo todo, quanto ele vale? Exatamente, 2β. E o que ele tem de bom? Ele tem de bom o seguinte, ele vale x mais o quê? 2α. Então você tem que 2β, ele é externo desse triângulo, logo ele é igual a esse ângulo mais esse ângulo. Ele é x mais 2α. Comparando essas duas equações, o que você conclui? Isso aí. Vamos fazer o seguinte, acho que a gente já consegue olhar e ver, mas vamos fazer com bastante calma. Se você multiplicar esse cara aqui por 2, você vai ter o seguinte. Daqui você tem que 2β é 2y mais 2α. Então você também tem que 2β é igual a 2y mais 2α. E agora, subtraindo uma equação da outra, você vai cortar esse cara com isso, vai dar zero, esse cara com isso vai dar zero, vai ficar x menos 2y, moral da história, x é igual a 2y. Caraca, professor, então quer dizer que quando eu traço uma bissetriz interna e uma externa, esse ângulo daqui é igual ao dobro desse ângulo, ou seja, esse cara aqui é a metade desse, é isso aí, beleza? E só para acabar de terminar, vamos fazer essa jogada aqui, né? Vamos olhar para esse negocinho. Vejamos, eu tenho duas bissetrizes externas, ó, eu tracei uma bissetriz externa aqui e uma bissetriz externa aqui, tá? E aí eu tenho o seguinte, ó, esse ângulo aqui, vamos chamar de alfa. Esse aqui também eu vou chamar de alfa, esse aqui eu vou chamar de beta, e aqui eu também vou chamar de beta. Para começo de conversa tem esse triângulo daqui, e aí eu vou usar aqui alfa mais beta mais y é igual a 180 graus. Beleza? E o que mais? Cara, vamos pensar um pouquinho. Olha, eu tenho aqui dois ângulos externos. Esse ângulo é ângulo externo, 2 beta aqui também é um ângulo externo. E aqui eu vou pegar esse cara aqui e vou falar, olha, 180 menos x é o outro ângulo externo. E qual é a soma dos três ângulos externos? Isso mesmo, 360. Então, se eu fizer 180 menos x mais 2α mais 2β, isso é igual a 360 graus. Tudo bem? E aí, o que a gente vai ter? Vamos comparar essas brincadeiras aqui? Para começo de conversa, eu vou tomar a seguinte providência. Vamos olhar essas duas equações aqui. Lá de cima, eu vou isolar o alfa mais beta e dizer que isso é igual a 180 menos o quê? Menos y, tá bom? Aqui embaixo, eu vou fazer a seguinte jogada, ó. Esse 180 vem para cá subtraindo, vai dar 180 do lado de cá também. Menos x vai vir para cá, vai dar mais x.
E esses dois alfa mais 2 beta, eu vou dizer que é 2 vezes alfa mais beta. Só que alfa mais beta é isso aqui, ó, 180 menos y. Belezinha na brincadeira? Então, ó, 2 vezes 180 dá 360, menos 2y é igual a 180 mais x, tá bom? Eu vou fazer mais uma sacudida aqui, ó. Esse cara vem para cá subtraindo, vai dar 180 graus. Esse x está positivo, vai vir para cá, ó, menos x. E esse 2y aqui, vou botar para cá positivo, dividir tudo por 2, 90 menos x sobre 2 é igual a y, beleza? De novo, gente, é para decorar isso aqui como se fosse uma fórmula? Não, é para você entender que existe uma relação e que dá para relacionar esses caras aqui, beleza? Isso aqui é um bisuzinho. Ó, eu vou botar uma lista, tá? Uma lista aqui na descrição do vídeo, tá? Aí na descrição tem uma lista e vou botar um próximo vídeo resolvendo essa lista, beleza?